Professor, porque de fato, quando o Lula deixa a presidência da República lá em 2010, Dilma assume, toca o primeiro mandato, é reeleita, mas já numa situação fragilizada. A partir daquele momento, ainda antes do impeachment, o Congresso Nacional vai ganhando musculatura, né? Isso é reforçado durante o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, é reforçado durante o mandato de Michel Temer, que escapa, sabe Deus como, de duas possibilidades de abertura de processo de impeachment contra ele. É reforçado durante a gestão de Jair Bolsonaro, que termina o mandato para muita gente com o gabinete, né, de certa forma, entregue a Arthur Lira. Ou seja, houve um processo aí de no mínimo, 10 anos de fortalecimento do Congresso Nacional. E Lula tem de lidar com essa realidade bem diferente daquela lá de trás. Agora, até que ponto manobrar e até que ponto dizer o seguinte: olha, agora o espaço de vocês está dado, é isso e não me atormentem mais. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Eu queria só destacar antes, só retroagir a questão do STF. O Zanin é o mais jovem nessa composição, nesse colegiado, porque os dois mais jovens membros do Supremo Tribunal Federal foi no governo Campos Salles e dois brilhantes juristas, Epitácio Pessoa, pouco após completar 35 anos, e um brilhante jurista e intérprete do Brasil, Alberto Torres, que vai falecer muito jovem e que vai ser muito influente na Revolução de 1930. O pensamento de Alberto Torres tal. Foram os dois mais novos, pouco após completar 35 anos no governo Campos Salles, né? Outra conjuntura e dois brilhantes ministros intelectuais, o Alberto Torres em especial, algo que é muito diferente dos tempos contemporâneos. Com relação a essa composição, é difícil, quer dizer, de um lado, deve o PT cortar na própria carne, é provável que isso ocorra, é mais fácil fazer a divisão, retirar o PT de alguns cargos, mas tem cargos para diabo, né? Tem as diretorias do Banco do Brasil, da Caixa, da Petrobras, de Itaipu e por aí vai, né? As superintendências, portanto, não faltam exemplos para serem utilizados nessas composições e para recolocar o PT. E algo muito importante na minha interpretação, com a recuperação econômica, os economistas erraram feio, hein? Erraram feio. No começo do ano, alguns falavam que o Brasil ia crescer 1%, alguns 0,5%, agora todo mundo diz que cresce mais que 2%, 2,2%, 2,3%. E com a queda da taxa de juros, criando expectativas muito favoráveis, você vai ter um reflexo na política muito grande. E a tendência é que na eleição municipal de 2024, os candidatos próximos ao presidente Lula vão ser favorecidos, porque quando você tem um clima de crescimento do PIB, há uma queda do extremismo. O extremismo é filho sempre da crise econômica. Isso ocorreu na Itália nos anos 20, isso ocorreu na Alemanha nos anos 30, isso ocorreu no Brasil no final da década passada com o bolsonarismo. Ou seja, lá fascismo, nazismo, aqui bolsonarismo. Quando você tem um crescimento econômico que dá a entender que o futuro será melhor que o presente, o extremismo emagrece. Então, nessa composição que está sendo feita, o PT sai muito forte para 2024, se entender isso. E como quem manda no PT é o Lula, ele logo vai entender que essa composição, a boa relação com o Congresso é fundamental. E, por fim, precisa aprovar o orçamento. E aí precisa da LDO. A questão do orçamento ela é fundamental. Pela primeira vez o governo vai fazer o seu orçamento, que o anterior foi uma tragédia, feito por um dos piores ministros da história, que foi o Paulo Guedes. Você construir o seu orçamento em relação aos gastos sociais, em relação à educação, saúde, ciência e tecnologia. Uma questão importantíssima, a queda dos juros, 0,5% na queda dos juros, significa aproximadamente que a dívida pública diminui em torno de 40 bilhões, em torno disso. 40 bilhões é dinheiro para diabo. Então, como ela deve cair meio, mais meio, porque senão quem vai cair vai ser o Roberto Campos. Então, neto, né? Porque o avô era um brilhante economista, o neto não é. Todo o cenário é muito favorável politicamente. Então, corta aparentemente na própria carne, realoca em outros locais e o crescimento econômico vai fazer com que os partidos aliados ao PT tenham
uma participação eleitoral muito positiva na eleição municipal. E, por fim, quem estiver, e o bolsonarismo vai emagrecendo, quem estiver nos grandes centros políticos, onde existe política, aliado ao Bolsonaro, está derrotado. Ele vai ser tóxico, registrem.